Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa D'Anta, a Rádio FM em Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja. Tu podes tudo em quem te chama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Neste domingo, celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O Evangelho proclamado é o de João, o capítulo 18, versículo 33 a 37. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o Rei dos Judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste último domingo do ano litúrgico, nós celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. A palavra de Deus convida-nos a contemplar a realeza de Jesus, que não se assemelha à realeza dos reis deste mundo. Seu reinado, a sua realeza, procede de acordo com a lógica de Deus,
a do serviço, a da entrega, do amor incondicional e o do dom de si mesmo. Na passagem do Evangelho segundo João, nos é apresentada a cena do processo de Jesus diante de Pilatos, que era governador romano da Judéia. No interrogatório, Jesus responde a uma pergunta feita por Pilatos: Tu és o rei dos judeus? A pergunta de Pilatos mostra a acusação apresentada pelas autoridades judaicas contra Jesus. As autoridades haviam apresentado Jesus com a acusação de que ele tinha pretensões messiânicas, pretendia restaurar o reino de Davi e libertar Israel dos opressores romanos. E esta linha de acusação vê em Jesus um agitador político, empenhado em mudar o mundo pela força, que fundamenta as suas pretensões e a sua ação no poder das armas e na autoridade dos exércitos. A resposta de Jesus coloca tudo em uma perspectiva clara e correta. Jesus se assume como o Messias, como rei, não negou. O Messias esperado por Israel, confirmando a sua condição de rei, mas rejeita qualquer semelhança com os reis terrenos que Pilatos conhecia. Jesus afirma: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Jesus é rei e recebeu de Deus, como diz a leitura do profeta Daniel, o poder, a honra e a realeza sobre todos os povos da terra. Ao celebrarmos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, nós somos convidados, antes de qualquer outra coisa, a descobrir, interiorizar esta realidade. Jesus é o nosso Rei. Ele é o princípio e o fim da história humana. Está presente em cada passo da nossa caminhada e nos conduz ao encontro da verdadeira vida. Jesus é Rei, mas não como os reis deste mundo. Enquanto os reis deste mundo fundamentam sua autoridade na força das armas e na imposição do poder, frequentemente gerando opressão, injustiça e sofrimento, Jesus ele realiza a sua realeza de outra forma. A sua realeza se encontra em uma outra ordem, que não se apoia na prepotência ou na ambição, no poder, mas na lógica do amor e do serviço. A realeza de Jesus contradiz os critérios humanos de poder e grandeza. Ele renuncia à glória terrena para se entregar completamente a Deus por nós. Qual foi a sua coroa? Uma coroa de espinhos? Qual o seu trono na cruz? Ele é um rei que não busca dominar, mas servir. Sua autoridade não está no uso da força, mas no poder transformador do amor. Ele não se impõe, mas propõe um reino de justiça, liberdade e vida, convidando cada um de nós a aderir a essa lógica de doação e serviço. Ele veio para libertar o ser humano das amarras do pecado e de tudo que escraviza, oferecendo-nos um caminho de vida plena. A realeza de que Jesus se considera investido por Deus consiste em dar testemunho da verdade. Para o autor do quarto evangelho, a verdade é a própria realidade de Deus. Essa verdade revela-se no gesto de Jesus, em suas palavras, em suas atitudes e de modo especial no amor que ele viveu até o extremo, entregando a sua própria vida. A verdade, ou seja, a realidade de Deus, é o amor incondicional e infinito que Deus derrama sobre a humanidade para conduzir a vida verdadeira e definitiva. E essa verdade se contrapõe à mentira, representada pelo egoísmo, pelo pecado, pela opressão e pela injustiça. Tudo aquilo que distorce e desfigura a vida humana, impedindo-a de alcançar a sua plenitude. A esta realidade contrapõe-se a verdade. A realeza de Jesus desafia os valores deste mundo. Jesus se apresenta sem riqueza, sem exército, sem estratégia de manipulação ou poder. A sua arma é o amor. Ele combate o egoísmo, a injustiça e a opressão com a força do serviço e da verdade. Cabe-nos refletir. Acreditamos que essa lógica é capaz de transformar o mundo? Como cristãos, somos chamados a testemunhar o reinado de Jesus em nossas vidas. Isso significa optar pelo serviço humilde, pelo respeito ao próximo, pela partilha e pela solidariedade. Somos desafiados a combater as injustiças, não com ódio ou violência, mas com o poder do amor. A igreja, enquanto comunidade de Jesus, não pode se organizar segundo os critérios de poder e prestígio terrenos. Sua missão é dar testemunho de amor,
acolhendo os pobres, os marginalizados e os excluídos. Deve ser uma serva da humanidade a igreja, promovendo a partilha e o dom da vida. Se a igreja não viver essa lógica, corre o risco de ser infiel à sua missão. A solenidade de Cristo Rei do Universo nos convida a renovar nosso compromisso com o reino de Deus, a reconhecer Jesus como nosso Rei. Isso significa viver sob o seu reinado, sob o seu poder, sob as suas ordens. Significa atender o seu apelo de viver segundo a verdade e o amor. Quer dizer, trabalhar, servir, humildade e dedicação, em vista da construção de um mundo novo, onde prevaleçam a justiça, a paz e a solidariedade. Que Cristo, nosso Rei e Senhor, nos inspire a testemunhar com a vida o seu reinado, ajudando a antecipar já nesse mundo sinais do reino de Deus que nós experimentaremos na plenitude e na parede. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do céu, deu-te reino, força e glória, e entregou nas tuas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é a tua lei. Sou o primeiro derradeiro, fui ungido pelo amor. Vós sois meu povo, eu vosso Rei, e o Senhor Redentor. Tu és o Rei dos reis, o Deus do céu, deu-te reino, força e glória, e entregou nas tuas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é a tua lei. Vos levarei às grandes fontes, dor e fome não tereis. Vós sois meu povo, eu vosso Rei, junto a mim vivereis. Tu és o Rei dos reis, o Deus do céu, deu-te reino, força e glória, e entregou nas tuas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é a tua lei. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. No último domingo do ano litúrgico, nós celebramos o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas, que foi instituído em 91 pelo Conselho Nacional dos Leigos e Leigas para ser celebrado na solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E este dia é um marco importantíssimo para que os cristãos, os fiéis leigos e leigas, renovem esse compromisso como discípulos e missionários de Nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo plenamente a vocação laical. Inspirado pelo Evangelho e pelos ensinamentos da Igreja, especialmente o Concílio Vaticano II e o Documento de Aparecida, nós compreendemos que os cristãos, leigos e leigas, são sujeitos eclesiais plenos e são chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Sua missão na Igreja não é marginal nem secundária, mas é central para o anúncio do reino de Deus no mundo. O Papa Francisco, na última catequese que ele fez na audiência geral da semana passada, nos recorda que os leigos não são tropas auxiliares do clero, mas possuem carismas próprios, dados pelo Espírito Santo para o bem comum e para a edificação da Igreja. Não são cristãos de segunda classe. Cada leigo, cada leiga, tem uma vocação única e insubstituível, a ser vivida no coração do mundo, transformando-o com o fermento do Evangelho. Os leigos são chamados a viver sua fé na família, no trabalho, na política, na cultura, na educação e em todas as realidades humanas de sua atuação. É no mundo que o cristão, leigo e leiga, deve testemunhar a sua fé, deve testemunhar o amor a nosso Senhor Jesus Cristo, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária.
como ensina o documento da CNBB, Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, a ação dos leigos é indispensável para que o reino de Deus se faça presente nas estruturas sociais, culturais e políticas. O Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas é também uma oportunidade para que os fiéis leigos renovem suas promessas batismais e se comprometam com renovado ardor com a missão de evangelizar. Isso exige coragem para superar as tentações do clericalismo, que pode também comprometer o ministério, a missão, a vocação dos fiéis leigos e leigas, e também do individualismo, para que nossos cristãos leigos e leigas cada vez mais sejam e vivam a sua identidade como uma igreja em saída, uma igreja missionária que promova a justiça, a paz e o cuidado com a casa comum, os mais pobres e os marginalizados. Como discípulos e missionários, os cristãos leigos e leigas são desafiados a viver a lógica do amor e do serviço ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E nosso Senhor nos mostra que a verdadeira realeza não está no poder ou na imposição, mas no serviço humilde e na entrega da vida por amor. Nesse dia em que celebramos o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas, com grande gratidão, nós louvamos e bendizemos a Deus, a presença ativa e transformadora dos leigos e leigas na nossa arquidiocese. Agradecemos o compromisso dos nossos fiéis leigos e leigas na manutenção da igreja, como dizimistas, serviços voluntários na catequese, na evangelização, na animação dos círculos bíblicos, participando dos conselhos, tanto o paroquial, o pastoral quanto o administrativo. Que esta comemoração, portanto, fortaleça em cada um dos cristãos leigos e leigas o desejo sincero de continuar firme na caminhada, como testemunhas autênticas de nosso Senhor Jesus Cristo, contribuindo com alegria e dedicação para a construção de uma sociedade onde reina o amor e a justiça. Que Cristo, Rei do Universo, nosso Senhor e modelo, inspire os leigos e leigas a serem protagonistas na missão da igreja, anunciando a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo em cada realidade, onde vive ou onde atua. Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.